Bom, pessoal, então como a gente quer prever, né, a concentração ao longo de um tempo, né, da DBO, como ela vai decair e o que acontece com o oxigênio, né, a gente não quer que muda a classe do rio e etc. Isso a gente já viu. A gente trabalha, né, com esses modelos e esses modelos vão dar para a gente uma curva de oxigênio dissolvido, né, a curva de OD. É uma curva do perfil de oxigênio dissolvido, né, o que vai acontecer com esse OD. Né? Então a gente consegue o que com essa curva? Identificar as consequências da poluição, tá? A gente identifica todas as consequências dessa poluição, então a gente consegue prever o que vai acontecer, né? A gente consegue vincular essa poluição com as zonas de alta depuração, em que estágio que está, certo? A importância relativa do consumo e da produção de oxigênio, a gente consegue entender na nossa bacia, com o nosso corpo receptor exatamente como é esse comportamento. O ponto crítico de menor concentração de OD, né? É um valor que a gente quer encontrar, ele é extremamente interessante, porque ele diz que valor que vai chegar, né? Pode baixar de 4, de 5, né? Qual que é o valor, qual que é a classe do meu rio? Então eu preciso de saber esse valor, né? Permite essa comparação entre a concentração crítica de OD no corpo receptor, né, e a concentração mínima estabelecida pela legislação, certo? Que é algo que vocês já levantaram isso na, na, na disciplina, né, a parte de legislação voltada para essa área, né? E qual é o local, né, ou em quanto tempo, né, qual é a distância que o curso da água, o corpo receptor, volta a atingir as condições, né, desejadas, de zona limpa, né? Então, isso é o que a nossa curva de oxigênio dissolvido vai nos dar de informação, tá? Base para chegar nela, eu tenho uma série de variáveis, de parâmetros que vão entrar aí no, nos meus mecanismos, né, de autodepuração. Então, a primeira questão é trabalhar com a cinética da desoxigenação, tá? Então, para trabalhar com essa cinética, né, a gente tem uma formulação matemática, tá? Que trabalha com a DBO aí, padrão DBO 520, certo? E aí tem um conceito, né, que é a DBO remanescente e DBO exercida. Então a DBO remanescente, o que ela é? É a concentração de matéria orgânica que vai remanescer, né, que vai restar na massa líquida em um dado instante. E exercida é o oxigênio que foi consumido para estabilizar a matéria orgânica até esse mesmo instante. Então, olhando aqui, o que elas são? Elas são o espelho uma da outra. Aqui a DBO, que vai remanescer ao longo do tempo, e qual foi a concentração aqui de oxigênio necessária, certo? Para estabilizar essa matéria orgânica em algum determinado tempo aqui que você quer descobrir. Então aqui basicamente a DBO exercida é o consumo de oxigênio acumulado e a DBO remanescente é a matéria orgânica mesmo, que ponto que ela chega, certo? Então para isso, para essa cinética, a gente usa uma reação de primeira ordem, né? O que é essa reação de primeira ordem? É aquela na qual a taxa, né, de mudança da concentração de uma substância ela é proporcional à primeira potência da concentração, certo? Então é uma reação de primeira ordem. O que significa, de novo, vamos lá, é a taxa de mudança da concentração de uma substância, né, sendo proporcional à primeira potência dessa concentração. Tá? Em engenharia sanitária e engenharia ambiental, a gente usa muito reações de primeira ordem. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação, né, uma equação diferencial para eu prever a concentração ao longo do tempo, em função aqui de um coeficiente, né, esse K1, que é o nosso coeficiente de desoxigenação, ele é em dia menos 1. A concentração DBO remanescente, né? Então, o meu L remanescente, a DBO remanescente aqui, é essa curva, né? Ao longo de um tempo, é em função desse coeficiente de desoxigenação, certo? Se eu, né, integrar aqui a equação a 3.5, eu chego aqui que o quê? Que L, que é a DBO remanescente em um tempo qualquer, é igual a DBO remanescente em um tempo zero, o quanto eu tenho inicial, vezes E elevado a menos K1 vezes T. Menos porque é decrescente, né? Vai diminuir, né? Vai decair
essa concentração aqui ao longo do tempo em função da concentração inicial. T, no caso aqui, é o tempo. Algo extremamente importante agora para vocês, tá bom? Essa equação, né, ela é escrita na forma decimal da base 10, ao invés da base E. Né? E ambas as formas são equivalentes, né? Basta só fazer a correção. Então, K1 na base E é igual a ln de 10 vezes K1 na base 10. Né? Ou seja, se você quer saber o K1 na base E, é só pegar K1 na base 10 e multiplicar por 2,30, que é o ln de 10. Certo? Nesse texto aqui, né, os coeficientes são apresentados na base E. Tá? Então, essa é a nossa equação para prever essa DBO remanescente. Para trabalhar aqui com a DBO exercida, né, eu posso quantificar, né, esse consumo de oxigênio, e isso é miligramas por litro. Né, lembrando, né, que basicamente esse Y é o L0 menos o L. Né. Então, como é que eu posso trabalhar? Eu posso dizer que a minha DBO exercida, né, é a minha DBO remanescente no tempo zero, né, definido aí. É o L0 vezes 1 menos exponencial de menos K1 vezes T. Né? Aqui, ó. E menos K1 vezes T trouxe para cá 1 menos esse valor. L0 vezes 1 menos esse valor. Né? Então, a DBO remanescente no tempo zero, certo? É o L0, como definido ali acima. Né? Ou também a DBO exercida num tempo infinito, né? Um tempo qualquer que você quer saber lá. Tá? A gente também chama como demanda última, certo? Pelo fato que vai representar a DBO total ao final da estabilização. Né? Então, essas são as duas equações importantíssimas para trabalhar com DBO remanescente e DBO exercida. Certo? E isso é a nossa cinética de desoxigenação. A gente está vendo como é que a matéria orgânica se comporta nesse meio aí, usando uma cinética de primeira ordem, que é o que acontece. Tá? É um modelo que consegue representar muito bem o que acontece na prática.